Ouvi, Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos, e no meio dos anos a notifica. Na ira, lembra-te da misericórdia. Aviva, ó Senhor, a tua obra. Aviva, Senhor, aviva, Senhor, aviva, Senhor, tua obra. Vamos ler agora a palavra do Senhor que está lá em Mateus, no capítulo 3. Mateus, no capítulo 3, no versículo do 1 ao 2. Diz assim: E naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia e dizendo: Arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Amém, irmãos. Senhor Deus e Pai, eu oro, Senhor, para que esta palavra, Senhor, alcance os corações. Eu oro, Senhor, para que esta palavra, Senhor, venha produzir luz aonde estiver trevas. Venha dar direção, Senhor, àquele que estiver sem direção. Que esta palavra, Senhor, possa servir para todos aqueles que ouvirem, Senhor, como um escape, como uma saída, como uma luz no fim de um túnel, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu Espírito me guie, Senhor, pelas Escrituras, para explicar aquilo, Senhor, que está no Teu coração para a Tua igreja. Assim eu oro, Senhor, e já lhe agradeço, Pai. Amém. Irmãos, eu estava vindo para cá, eu estava meditando em uma palavra. Eu comecei a meditar em casa e comecei ali a ministrar para mim mesmo, né? E quando eu fui chegando a uma altura da ministração para mim mesmo, da própria explicação, o Senhor, Ele me levou a outra direção. Ele me levou para essa direção aqui. A palavra que eu tinha em mente era outra, mas Deus, Ele me trouxe para esta palavra. Irmãos, a palavra do Senhor, no Antigo Testamento, ela termina com a palavra maldição. Ou seja, o homem ele estava amaldiçoado. Existia uma maldição sobre o homem. E a primeira ministração que foi descrito aqui, foi escrito aqui no Novo Testamento, começa com João Batista dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. E quando você observa a palavra arrependei-vos, no sentido original da palavra, mais próximo do original, né? No grego, o significado ali é metanoia, que é mudança de pensamento, mudança de mente. A Bíblia, ela diz para nós que hoje nós temos a mente de Cristo. Quando eu vejo a Bíblia falando que nós temos a mente de Cristo, por um certo tempo eu fiquei pensando, mas como assim nós temos a mente de Cristo? Aquela palavra que diz que nós temos a mente de Cristo, ela está nos ensinando que hoje nós pensamos como Cristo. Então, a partir do momento que nós nos arrependemos, nós mudamos a nossa forma de pensar. Porque a forma de pensar no original, lá quando Deus ele fez no princípio Adão, a forma que Adão via as coisas não era a mesma forma que nós vemos as coisas hoje. Hoje nós temos uma visão dividida. Nós temos a visão, isso aqui é celestial e isso aqui é secular. Então nós temos essa visão dividida, mas essa divisão ela ocorreu por causa do pecado.
Então, no Novo Testamento, no momento em que Cristo ele começa a restaurar as coisas, né, com a sua morte e com a sua ressurreição, ele diz para nós mudarmos a nossa maneira de pensar, porque é chegado o reino dos céus. Ou seja, Cristo ele quer que nós venhamos pensar como no reino dos céus os seres pensam. O reino dos céus, irmãos, ele não tem início, né, ali no Éden, mas no Éden nós vemos ali um protótipo do reino dos céus. O Éden era um lugar onde os céus e terra eles compartilhavam de um mesmo ambiente em completa harmonia. E no Éden, que era um protótipo do reino, sendo que Deus era o rei, né? O Senhor o rei, o homem era o governo, o homem e a mulher o governo, porque a autoridade estava sobre eles. Deus, em Gênesis, no capítulo 1 e no versículo 27, Deus diz para o homem, domine, sujeite todas as coisas. Então, o governo daquele reino estava sobre o homem, porque Deus tinha dado a ele. Então, Deus era o rei, o homem era quem governava as coisas, os animais eram como fossem os habitantes do reino, e o jardim do Éden era o local. O reino de Deus, ele se revela nessas 4 dimensões para nós: o rei, o governo, o povo e a localização. Assim vai ser, né, nos 1000 anos, quando Cristo reinar aqui, e assim nós vemos desde o princípio. Você pode reparar, no nosso lar, quando você olha para um lar, você vê um protótipo do reino de Deus, porque o homem ali, ele é uma representação do rei, a mulher, ela é uma representação do governo, né? E os filhos são a representação do povo, e a casa é a representação do local onde o reino está. Então, o jardim do Éden, ele era uma figura do reino de Deus. E a mentalidade de Adão, no princípio, era uma mentalidade diferente da nossa. Porque Adão, como ele vivia lá no reino, né, o reino de Deus, ele tinha uma mentalidade do reino. Ele não diferenciava as coisas da terra com as coisas do céu. Deus, ele disse para Adão assim: Adão, está aqui o jardim, você cultive e guarde o jardim. A palavra que Deus ele diz para Adão cultivar o jardim, no seu original, ela tem o mesmo significado, é a mesma palavra usada para culto. Então, quando Paulo ele diz em uma das suas cartas, no livro de Romanos, para que nós venhamos apresentar o nosso corpo como um sacrifício vivo, agradável a Deus, essa é a vontade de Deus. E ele diz: esse é o vosso culto racional que vocês oferecem a Deus. Então, aquela palavra que Paulo usa para que esse é o vosso culto racional, ou seja, nós apresentarmos o nosso corpo como sacrifício, ou seja, o nosso dia a dia como sacrifício a Deus, aquela palavra ali é a mesma palavra que Deus usou para Adão, quando disse: Adão, eu quero que você cultive o jardim. Então, o fato de Adão ele cuidar daquele jardim era a maneira que Adão expressava o seu culto a Deus. Então, quando Adão ele cuidava daquelas plantas, aquele trabalho, se você parasse e olhasse, você vai ver que é um trabalho terreno, porque ele estava no Éden, na terra, e cuidando do jardim. Então você pensa, é um trabalho terreno. Mas Adão não tinha esse pensamento que era um trabalho terreno. Adão tinha um pensamento que era um trabalho que Deus deu. Ou seja,
Era um trabalho onde céus e terra compartilhavam de uma mesma ação. Então, esse tipo de pensamento é um pensamento que se perdeu por causa do pecado. Então Deus, quando Ele diz para nós, para que nós venhamos nos arrepender, ou seja, mudar a nossa forma de pensar, eu vejo que agora nós começamos a pensar como Cristo. E as coisas começam a ser restauradas como era no princípio. O porquê que Deus Ele diz para nós mudarmos a nossa visão? Hoje em dia, quando nós vamos fazer algo, nós falamos, isso aqui é secular, isso aqui é algo relacionado só a esse mundo. Opa, domingo é culto, hoje é Deus, hoje é coisas relacionadas a Deus. Segunda-feira, não, essas coisas são relacionadas a este mundo. A oração, não, agora isso é relacionado às coisas do céu. Na verdade, quando nós mudamos a nossa maneira de pensar, nós começamos a ver que todas as nossas ações, elas têm que fazer com que os céus e a terra, elas compartilhem da nossa ação. Então, quando nós olharmos para, agora eu vou cultuar o Senhor lá juntamente com os irmãos. Isso tem que ser um pensamento, isso é uma atitude, é algo celestial, sim, é algo terrestre, sim, mas é algo que Deus me colocou para mim fazer. Então é algo onde céus e terra compartilham daquela ação. Mas quando nós acordamos de manhã, na segunda-feira, e às vezes murmurando, nós temos que ter em mente que aquilo também é algo que Deus colocou para nós fazermos. Então, quando nós mudamos o nosso padrão de pensamento, nós vamos ver que, espera aí. Então, eu trabalhar no meu serviço é algo que eu estou fazendo para Deus. Então, as suas atitudes, elas começam a melhorar. Você já reparou que quando o patrão ele está no ambiente assim, tem pessoas que, trabalha, faz, acontece. Eu já trabalhei muito em obras, então eu via muito disso. O patrão estava lá, as pessoas estavam trabalhando, estavam fazendo, acontecendo. O patrão virava as costas, aquelas pessoas já, começavam a voar. Por quê? Porque as pessoas, elas tinham em mente que, a autoridade está ali, está me vendo. Então eu vou fazer o meu melhor. E quando a autoridade saía, ela falava, agora eu vou fazer de qualquer jeito. Ele não está me vendo mesmo? Quando nós temos um padrão de pensamento, que é o mesmo padrão de pensamento de Cristo, o patrão ele chega, a gente vai trabalhar, beleza, fazer o nosso serviço, o patrão ele sai, a gente continua da mesma maneira, fazendo o nosso serviço. Por quê? Porque acima do nosso patrão, tem um Deus que nos observa. Compreende? Paulo, em uma das suas cartas, ele diz para a igreja de Tessalônica, se não me falha a memória, para que tudo o que você for fazer, faça para Deus. Paulo, quando ele diz isso, ele está relacionando ao nosso trabalho cotidiano. Ele está relacionando ao trabalho que hoje nós dizemos, o trabalho secular. Então ele fala, pegue o seu trabalho secular e converta ele para Deus. Então quando você faz algo que aos olhos humanos é algo para este mundo, quando você pega este algo e converte ele para Deus, ele começa a receber aquilo como um culto. Deus ele começa a se agradar de suas atitudes. E o seu padrão de comportamento começa a mudar. Quando nós olhamos para as Escrituras, nós vemos que no livro do Apocalipse, diz que no fim dos tempos, a besta iria selar aqueles que servirão a ela, com uma marca na testa e nas mãos. Eu não quero entrar no assunto aqui dizendo se vai ter uma marca realmente ou é apenas espiritual, não é isso. O que eu quero
explicar para vocês. Mas o porquê que eu quero explicar para vocês o porquê que está relacionado à testa e às mãos. Porque Deus está nos mostrando que o seu padrão de pensamento vai moldar como você age. Entende? Por isso, na testa, pensamento, e na mão, a ação. Compreende? Então, a besta, ela vai querer converter novamente as pessoas a pensarem como o anticristo pensa. Quando as pessoas pensarem como o anticristo pensa, elas vão começar a agir como ele vai agir. Então, as pessoas vão ver o anticristo reinando, né, aqui, esse mundo, porque as pessoas serão pequenas cópias do anticristo, porque elas pensarão como o anticristo. Da mesma forma, Deus, quando Ele diz para nós, mude o seu pensamento, se arrependa, e nós passamos a pensar da mesma maneira que Cristo, nós começamos automaticamente a agir como Cristo, porque o padrão de pensamento molda as suas atitudes. Então, quando eu espero que vocês que estão me ouvindo, os irmãos que estão no Facebook, os irmãos no YouTube, como que vocês ouçam isso e passem a fazer tudo para a glória de Deus. Todas as suas atitudes, elas têm que ser moldadas por esse pensamento, que quando você converte o seu pensamento a Deus, as suas atitudes também são convertidas, e você passa a agir como Cristo agiria no seu lugar. Você passa a pensar como Cristo pensaria no seu lugar. Se todas as pessoas tivessem isso em mente, quando um patrão chegasse na obra